Pai, Senhor Jesus, a Bíblia diz: ide por todo mundo pregando a minha palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. E a condenação do mundo é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Hoje, queria meditar uma passagem das Escrituras, na qual Jesus diz, ele fala do reino dos céus. Lucas, capítulo 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Em outras traduções, Jesus diz que o reino do céu está dentro de nós. Agora, o primeiro sermão que Jesus pregou foi esse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus até vós. O que é essa frase, arrependei-vos? Essa palavra no grego significa metanoia, ou seja, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter. Até quando ficarás nessa vida? Até quando ficarás na embriaguez? Até quando vocês ficarão no adultério? Até quando ficarão nessa vida medíocre, que não vai levar você a lugar nenhum? Pois eu bem sei, porque vim dessa vida aí. Você pensa que bebendo vai saciar o vazio que tem dentro de você? Mas eu digo para você que não. A sua alegria dura somente enquanto você está bebendo. Logo depois vem a depressão. Logo depois vem a ansiedade. Logo depois vem a tristeza. Pois o inimigo de vossas almas sabe como trabalhar. Ele sabe que não pode tornar o caminho do inferno aprazível. Então o que ele faz? Ele não pode tornar o inferno aprazível. Então o que ele faz? Ele torna o caminho até o inferno aprazível. Então ele diz: beba, se prostitua, faça tudo o que você tiver vontade. Porém, meus queridos, quando vocês estiverem em uma cama, desenganados dos médicos, o próprio Satanás chegará até você e dirá: hoje você estarás no inferno comigo. O Senhor Jesus quer dar uma nova vida. Ele disse: arrependei-vos. Primeiro sermão: arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado até vós. Pois Jesus veio trazer o reino de Deus para os homens. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar a igreja católica. Jesus não veio fundar a Assembleia de Deus. Jesus não veio fundar presbiteriana. Não, ele veio falar para você que é possível você ter o próprio Deus dentro de você. Pois foi Paulo que disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que habita em vós? Ora, Paulo disse: se qualquer um destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, o próprio Deus o destruirá. O que você está fazendo? Bebendo, se intoxicando com drogas, você está destruindo o templo que Deus criou para habitar. Então Ele mesmo te destruirá quando Ele te lançar no inferno eterno. Mas ainda tem tempo. Jesus tem visto a sua tristeza. Ele tem visto quando você deita e você chora. Ele tem visto a sua lamentação. E Ele tem falado para você: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A sua alma está cansada.
Você pensa que essa vida que você leva é vida? Não! O diabo está enganando você com vícios, com droga, com prostituição, com sexo fora do casamento. O que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito. E eu pergunto para você, você tem paz no Espírito? Se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Você tem paz, que está tendo uma vida tranquila diante de Deus? Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 1, versículo 5 diz assim: e tendo sido, pois, justificado por meio da fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Você tem paz com Deus? Se você morrer hoje, a sua vida está certa diante de Deus? Se arrependa dos seus maus caminhos, se converta, entregue-se a Cristo. Ele quer transformar você numa nova criatura. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como obter o reino de Deus? Como? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: não erreis, não se engane. Paulo disse: não se engane. Não erre, nem os adúlteros, nem os que se prostituem, nem os bêbados, nem os afeminados, nem os beberrão, nem os comelão, nem os que praticam iniquidade, nenhum desses herdarão o reino dos céus. Não se engane, o diabo está te enganado com a vida profunda, medíocre. Você tem se enganado a si mesmo. Isso que você tem hoje não é vida. A vida está em Cristo. A Bíblia diz, porque Jesus é a luz dos homens. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Agora, você acha que essa vida que você está levando hoje é vida em abundância? Não, o diabo tem vos enganado. O diabo tem te enganado com os desejos carnais. O diabo tem cegado você. Mas Deus, Jesus Cristo, tem falado: arrependam-se, arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios, vocês sabem o que é ímpios? Ímpios é aqueles que vivem contrário à palavra de Deus. Esse mundo odeia a palavra de Deus. Só porque a palavra de Deus vai em confronto aos seus desejos. A palavra de Deus vai em confronto às suas vontades. E Jesus disse: se alguém deseja vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque não tem como andar com Jesus e fazer a tua vontade. Não tem como andar com Jesus e andar bêbado. Não tem como andar com Jesus e andar no sexo fora do casamento. Não tem como andar com Jesus e andar com a cara cheia de cachaça. Não tem como andar com Jesus e andar mentindo. Não tem como andar com Jesus e andar fofocando na vida alheia. Não tem como andar com Jesus e andar nos pecados. Você tem que escolher. Ele não aceita. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Esse era o sermão de Noé, fazendo a arca, 120 anos, e dizendo: arrependam-se, Deus vai destruir esse mundo. E o povo dava risada, ele dizia: olha o louco ali, nunca choveu na face da terra, olha o louco. Mas quando a chuva chegou, quem que queria entrar na arca? Quem queria? Tarde demais.
o apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, para saber se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Ou seja, se Jesus não estiver na sua vida, você está reprovado. E ele diz: examine-se a si mesmo. Não é para examinar a vida do outro, examine a si mesmo. Veja se você está na fé. Exemplo: vamos supor que tem uma arca aqui, você diz: olha, eu creio naquela arca, que ela vai flutuar. Mas a questão, meu amigo, não é se você crê. A questão é: você está dentro da arca para escapar do dilúvio? Você está em Jesus para não estar na condenação? Pois a Bíblia diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo, e não em quem está fazendo suas próprias vontades. Arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado até vós. Converta-se, arrependa-se, o tempo está acabando. Já não tem mais quase tempo para vocês mudar de vida. Não estou falando de você seguir uma religião, não. Jesus não veio trazer religião nenhuma. Pelo contrário, quem inventou as religiões foi o diabo, para trazer divisão entre os povos. Jesus, porém, veio trazer o reino de Deus para colocar dentro do homem, para que o homem reine juntamente com ele. Ele mesmo disse: eis que dou poder para vocês pisar em cobra, em escorpião, e nenhum dano vos causará. Ele dá poder para você vencer o pecado, Ele dá poder para você vencer os vícios, Ele dá poder. Mas para isso é preciso que você se arrependa dessa vida que tem levado. Para isso é preciso que você abandone o pecado. Para isso é preciso que você mude de vida, e aí Ele vai te delegar poder, e aí Ele vai colocar o reino de Deus dentro de você, e então você saberás que é um filho de Deus. Não se engane, achando que todo mundo é filho de Deus. Darei um exemplo a vocês. Vocês dizem que são filho de Deus, porém vocês odeiam a palavra de Deus. Quando ela diz que você tem que largar o sexo fora do casamento, você não quer. Como é que você é filho de Deus? Como? É loucura. Você achar que é filho de Deus e rejeitar a palavra dele. É loucura. Não é. Todos quantos foram criados pela mão de Deus é criatura de Deus. Filho é somente aquele que se rende a Jesus Cristo, é somente aquele que anda em santidade, é somente aquele que abre mão do pecado, é somente aquele que abre mão dos desejos próprios para fazer a vontade de Deus. E aí, está disposto a abrir mão dessa vida que você tem levado hoje? Está disposto a abrir mão dos prazeres? Está disposto a abrir mão das riquezas? Está disposto a abrir mão de tudo para andar com Jesus? Te digo uma coisa: se você permanecer nessa vida medíocre que você tem insistido, o inferno vos aguarda. O inferno que Jesus disse: ali haverá choro e ranger de dentes. Não pense que lá vai ter um remédio para aliviar a tua dor, não. Vai ser eternamente sofrendo em tormento, para sempre, para sempre, para sempre. As pessoas odeiam o Evangelho, porque o Evangelho vai contra a vontade deles, portanto eles odeiam. Arrependam-se, moradores do São Marcos, abandone os pecados, abandone os desejos carnais. A Bíblia diz que essas coisas, os desejos carnais, faz guerra contra a sua alma. É a sua alma que vai pagar o preço no dia final. É a sua alma que vai pagar eternamente se você não se arrepender, se você não se converter. Convertei-vos. A palavra de Deus foi pregada. O reino de Deus está próximo, disse Jesus. Jesus quer colocar o reino de Deus dentro de você, mas
Por você estar tão intoxicado com o pecado, você não enxerga que o inimigo das vossas almas está te enganando. Ele está te levando com os olhos fechados para o buraco eterno, juntamente com ele, porque você não quer Jesus, porque você não quer renunciar aos pecados, porque você não quer abrir mão dos seus desejos, porque você não quer andar em santidade, porque você não quer andar com Cristo. Convertei-vos. Não falo de religião, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não é para quem está na igreja católica, não é para quem está na Assembleia de Deus, não é para quem está em qualquer religião, é para quem está em Cristo Jesus, uma pessoa e não uma religião. Religião não salva. Só Deus pode salvar o homem. Somente Ele pode salvar. E Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês buscarem de todo o vosso coração. Mas eu pergunto para os moradores de São Marcos: como você vai buscar a Deus de todo o coração? O seu coração está entupido com rede social, o seu coração está cheio de Instagram, o seu coração está cheio de Facebook, o seu coração está cheio de pornografia, seus corações estão cheios de coisas imundas. Como você vai buscar a Deus? Os seus corações estão contaminados com pecado. Você não pode enxergar coisa alguma. Jesus falou acerca dos judeus. Jesus disse: vendo, eles verão, mas não entenderão. Ouvindo, ouvirão, mas não compreenderão. Porque o coração desse povo está endurecido e de mau grado ouviu a palavra de Deus. Não é o seu caso? Não é o seu caso, que quer andar nas suas vontades, diz: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Faz. Quando você estiver na cama, desenganado pelos médicos, duvido você repetir essa frase. Eu duvido. Duvido, meu. Deus é bom, Ele tem que dar vida, Ele tem que dar tempo. Se arrependa, muda, se arrependa, você não dá ouvido. Ele tem enviado seus servos para pregar, se arrependa, você não dá ouvido. Tem endurecido o coração, mas quando chegar na última hora, você vai dizer: que eu fiz da minha vida? Joguei a minha vida no lixo. O que eu fiz da minha vida? Gastei a minha vida com mulherada, com prostituição, gastei a minha vida com bebedeira, gastei a minha vida com pecado, gastei minha vida nas redes sociais, gastei e não tive tempo para Deus. E agora o que será de mim? Aí, Romanos 1, versículo 8, responde e diz assim: visto que eles não se importarem em ter conhecimento de Deus, assim Deus os abandonou e entregou às suas paixões infames. Sabe qual é o maior castigo que Deus pode te aplicar? Não é a morte. O maior castigo que Deus pode te aplicar não é um acidente, não é. O maior castigo que Deus te aplica é entregar a você os seus próprios desejos. É dizer: não tem nada demais, eu vou beber, não tem nem nada demais, eu vou me prostituir, não tem nada demais. Deus entregou essa nação, Deus entregou esse povo que não quer saber dele, Ele entregou aos seus próprios desejos. Você está entregue, e agora o que será de ti? O que será de você, meu amigo? Quando Deus entrega, não tem quem mais possa mudar. Quando Deus entrega o homem aos seus próprios desejos, ninguém muda mais. Ele vai dizer: é besteira, a Bíblia é bobagem, esses crentes são bestas. Eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Deus entregou você aos seus próprios desejos. Quando você não dá mais ouvido à palavra de Deus, é porque Deus já entregou você às suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e agora você está perdido. Não tem quem te possa salvar, pois foi o Senhor que te entregou, foi Ele que te entregou. Por que Ele entregou? Porque você não quis saber da palavra dEle, porque você não quis saber de Jesus, porque você não quis se arrepender. Então Deus entrega os seus próprios desejos. Romanos 1, 28. Então, quando Deus faz isso com o homem está perdido, ele está acabado. Quando Deus entrega o homem os seus próprios desejos, não tem quem faça ele se arrepender mais. Se arrependam, se converta, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, São Marco, de vocês mudar.
Convertei-vos, dizia João Batista, raça de víbora. Porque raça de víbora é aquela serpente que fica no deserto, que se esconde quando vem uma chuva. Aí João Batista diz: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Pergunto para você, você pode fugir da ira de Deus? Ninguém pode escapar. O salmista diz: quem escapará da mão do Senhor? Se eu subir até as altitudes, lá Ele está. Se eu descer até a profundidade do mar, lá Ele está. Não tem onde você correr, Deus te alcança. Assim como a luz do sol te alcança, assim Deus te alcançará. Convertei-vos, essa é a palavra de Deus. Arrependam-se, mude de vida, largue o pecado, diz o Senhor dos Exércitos.